Lucas 1:8 diz assim: certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Então ele foi escolhido por sorteio e de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado por medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, que a sua oração foi ouvida. Diga comigo, a oração foi ouvida. Sua mulher lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor o seu Deus. Irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou eu velho, a minha mulher é de idade avançada. Então o anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir as boas novas. Agora você ficará mudo e não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão em tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando na sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada, e o povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário, e Zacarias fazia apenas sinais, mas permanecia mudo. Você pode fechar seus olhos? Você pode curvar sua cabeça? Eu quero pedir que você permita que Deus fale com você nesta noite. Amado Jesus, obrigado, Deus, por podermos estar à sua presença, estar à sua casa, e queremos sim ouvir a sua voz. Que esta noite seja uma noite marcante para todos que entraram aqui. E que nós possamos entender o plano, o propósito e receber a ativação do Senhor em nossas vidas, em nossos ministérios. Que possamos ter uma experiência sobrenatural com a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus eu peço que toda incredulidade, todo ceticismo, toda dúvida hoje seja neutralizada e que o Senhor possa fluir através da palavra, trazendo revelação do Teu plano. É a minha oração em o nome de Jesus, e aquele que concorda, diga amém. Esse texto ele não é um texto muito comum de mensagens, Felipe. Nós conhecemos, eu creio que todos que estão aqui já leram, ou já passaram por esta parte das Escrituras, mas Marcelo, são poucos que se atentam às lições maravilhosas que tem nesse texto. Por que nós lemos, mas não nos atemos, Anderson, a ele? Porque esse texto ele traz a revelação, logo após esse episódio, do nascimento de Jesus. O mesmo anjo que aparece a Zacarias, depois aparece a Maria, mãe de Jesus, e declara que Maria, ela daria luz ao Filho de Deus, que ela era uma agraciada do Senhor. Então quando lemos, nós nos atemos muito mais a esta parte do que a verdade que está aqui. Porém esse texto da vida de Zacarias, Juliana, ele é muito importante, porque ele vai ativar algo na vida de muitas pessoas aqui nesta manhã, que talvez estavam passando por situações onde já tinham esquecido, onde já tinham apagado da sua memória, do seu coração, o plano e o propósito de Deus. Esse texto vem falar de um anjo que aparece a um sacerdote e traz a revelação de uma promessa de Deus na vida de um servo dele. Tem duas formas de nós alcançarmos a manifestação do propósito de Deus, da revelação de Deus em nossas vidas. A primeira, todos nós temos, Marcelo, é lá na eternidade, quando estávamos no Senhor. Você crê que você veio em Deus? Amém, queridos? O teu corpo foi formado no ventre da sua mãe.
Sua alma foi soprada ali no ventre de sua mãe. Agora o seu espírito já está no Senhor na eternidade. Amém, queridos? Efésios 1:4 diz: porque nós fomos predestinados, ou seja, o Senhor já determinou um destino para nós lá na eternidade, de tudo que iríamos viver. Salmo 139 diz que o Senhor escreveu todos os dias as nossas vidas quando estávamos, Márcio, no ventre de nossa mãe. Então todos que estão aqui, Deus tem uma promessa para a sua vida. Todos. Pastor, mas eu não sei. Talvez você não sabe porque você não parou para ouvir Deus. Mas já tem um propósito. Já tem uma promessa. Já tem algo do Senhor revelado para você. É por isso que às vezes nós começamos a tomar algumas decisões que nós não entendemos. É Deus conduzindo o nosso caminho. Amém, queridos? Como que nós vemos o que eu estou falando acontecendo? Na vida do menino. Quando Vanessa, o anjo, aparece para Zacarias e diz: tua mulher, que já é avançada em idade, tua esposa, que é estéril, vai ter um filho, e o nome dele vai ser João, e ele vai trazer alegria para a tua casa e para todos. O que ele está dizendo aqui, Simone? Deus já tem um propósito na vida dele, amém, queridos? Assim aconteceu para você. Porém, Cláudia, tem uma outra forma de Deus revelar propósito, Cristiano. Qual é, pastor? É quando Deus levanta alguém ou de alguma forma para revelar uma promessa dele. O que aconteceu com Zacarias. O que acontece com João, antes ainda de nascer, destino da eternidade que o Senhor já determinou. O que acontece com Zacarias é Deus revelando o que ele vai fazer. Quando nós somos muito ignorantes, preste atenção em mim, porque a palavra ignorante não é ofensa, mas quando nós ignoramos muito o que Deus vai fazer, então Ele levanta alguém para trazer a direção. E eu sei que tem gente aqui que Deus já levantou profeta na sua vida, para declarar coisas grandes que Ele ia fazer para você, coisas grandes que Ele ia fazer através de você, coisas grandes que Ele ia fazer através da sua casa, e talvez você não acreditou, por isso não aconteceu. Tem gente aqui que já recebeu, Maria, promessa de Deus, palavra profética, e ele esqueceu da palavra porque ela não aconteceu. Em algum momento ele pensou: era um charlatão, não era profeta não era homem de Deus. Entenda uma coisa, tenho certeza que muito daquilo que nós já ouvimos vinha de Deus, só que Deus entregou uma palavra para a gente ir para lá e a gente pegou um caminho para cá. Se você não caminhar em direção à palavra profética, ela não vai acontecer. Quem está me entendendo, diga amém. Você consegue entender isso? Deus dá uma direção. Vou pegar o meu exemplo. Aos 8 anos de idade, Deus leva uma profeta na casa dos meus pais. Estavam passando por uma fase muito complicada, uma dificuldade muito grande. E quando você está passando por situações complicadas, não se preocupe, Deus manda alguém para trazer direção para você se você não encontrar nele. E aquela mulher chegou, uma senhora, assembleiana, coquinho, saião. Ela entrou na minha casa, uma gaúcha. E ela olhou para mim, para o meu irmão e disse para minha mãe: Deus levanta esses dois como sacerdotes, eles vão ser pastores, pregadores do Evangelho. Prepara a tua casa, porque eles vão pregar o Evangelho. Hoje eu tenho 39 anos. Isso aconteceu há 31 anos atrás. Eu virei pastor já no 9º ano de vida? Não. Eu só fui assumir o propósito de Deus na minha vida nos 26 anos de idade. E antes disso, Eduardo, levei muita pancada. Por quê? Porque a palavra profética estava aqui e eu caminhei em direção de lá. Muitas das promessas que não aconteceram na sua vida, não é porque Deus mentiu e esqueceu, é porque você não caminhou em direção a elas. Mas hoje Deus me trouxe neste altar para reativar aquilo que estava apagado na sua vida. Eu vou repetir, hoje Deus me traz nesse altar para reativar aquilo que Deus prometeu na sua vida. O que Ele prometeu, se você deixar, vai cumprir. Só depende de você. E aqui nós vemos Deus dando uma promessa a Zacarias. Só que é importante nós entendermos um pouco da história de Zacarias. Nesse tempo da chegada de Jesus, Israel tinha se afastado tantas vezes de Deus e sofrido por causa do afastamento, que agora eles resolveram nunca mais adorar outro Deus. Por isso até que eles não conseguem reconhecer Jesus como Salvador, como o Messias. Tamanho era o medo deles de assumir qualquer outra situação que não fosse a direção de Deus. Eles ficaram tão religiosos que eles não conseguiram ver Deus por causa da religião. Tem muita gente hoje assim, sabia?
Tem muita gente, Elias, que não consegue ouvir Deus porque ele está vivendo debaixo de uma religiosidade. Eu não tenho religião, eu tenho Jesus. É complicado, você vai assinar um cadastro, diz, qual a sua religião? Eu não tenho, porque quem tem religião fica escravo a ela. Eu tenho direção de Deus na minha vida, amém, queridos? Mas preste atenção aqui, vamos entender o contexto. Eles se afastaram tanto, que agora eles resolveram ter uma relação íntima com Deus. Presta atenção que isso aqui é importante você compreender. E então o número de sacerdotes foi crescendo muito. Nesse tempo, Elisiane, que nós vemos aqui Deus trazendo a revelação a Zacarias, existiam mais de 20 mil sacerdotes. Diga comigo, 20 mil sacerdotes. É muita gente. A igreja de Israel tinha 20 mil pastores, Eliane. É muita gente. Eles tinham várias funções. A função do incenso, que era adoração, a função do sacrifício, a função da gestão, do cuidado com o templo. Tudo que se dizia concernente ao templo eram os sacerdotes que faziam. Agora, Eduardo, por ser muita gente, o que aconteceu? Eles tiveram que dividir em grupos. E os historiadores dizem, Mateus, que esses mais de 20 mil foram divididos em grupos, em 24 grupos de quase 1000 sacerdotes. Então, Neia, cada sacerdote tinha uma função e existia um sorteio para qual seria o grupo e qual seria a função. Isso era tão interessante que alguns sacerdotes, eles acreditavam que nunca iriam entrar no Santo dos Santos, que era o ambiente mais restrito que se entrava, que era onde estava a presença de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. E ali, se alguém entrasse, o historiador Flávio José fala isso, o sacerdote, quando ele entrava no ambiente do Santo dos Santos, ele entrava, Evandro, com uma corda amarrada na sua cintura, suas roupas eram cheias de sinos, coisas que faziam barulho, e enquanto ele estava adorando, queimando incenso, aquilo estava movimentando, e lá de fora estava ouvindo. Lembra que o texto diz? E o povo estava lá fora orando. Uns não ficavam orando não, eles ficavam esperando, vamos ver, morreu ou não morreu? Porque se tivesse errado, caía fulminado lá fora. Quando parava, pode puxar a corda porque morreu. Por isso que o texto diz que estava todo mundo assustado com a demora dele, que eles ouviam o barulho, mas ele não saía. E ninguém ia lá bater na porta e falar, ô sacerdote, vamos embora, porque podia entrar e morrer. Então alguns nem se preparavam para isso. E quando entravam, acabavam morrendo. Mas para a gente, por que eu estou falando isso? Porque era quase que impossível, um milagre, um sacerdote ser escolhido para poder queimar incenso um dia, fazer adoração um dia. E a Bíblia diz que Zacarias, ele foi o sorteado, houve um sorteio, e o nome dele foi tirado. E ele já era um homem velho. Passava uma vergonha doida, por quê? Porque ele era um sacerdote, de uma família sacerdotal, que era visto pelo povo como alguém que não tinha bênção. Por quê, João? Porque não tinha filhos. Na cultura judaica, todo mundo que não tinha filho era envergonhado. Meu irmão, na cultura judaica eu seria o cara. Com 3? Hã? Que isso, o cara da bênção. Quando eu passava, ó, o abençoado aí. O Ivan também não está longe de mim não. Eu e o Ivan andava juntinho, não ri não, mano. E eu profetizo isso sobre a vida do pastor Anderson, do pastor Dodô. Tipo assim, trigêmeos, né? Crescer rápido, Cristiano também. A mulherada fica tudo desesperada, né? Tudo assim, em nome de Jesus eu repreendo, né? Ele era visto por toda a sociedade como um homem sem bênção. Imagina um pastor que não era abençoado, irmão Zezinho. Um pastor que as pessoas viam que ele era um cara sem bênção, sem favor de Deus. Era vergonha para o sacerdote. Mas um dia aquele homem envergonhado, ele entra no templo. E quando ele entra no Santo dos Santos, ao lado direito do altar, a Bíblia diz que ele vê um anjo. Posso declarar algo sobre a sua vida? Tem muita gente aqui que já foi humilhada e envergonhada, que Deus vai honrar. Talvez você não entendeu por que você passou por tanta vergonha, mas Deus diz, onde houve vergonha haverá dupla honra. É Ele que vai gerar honra na sua vida. Não espere de homens, espere do Senhor. Ele entra no templo. E quando ele entra no templo, o anjo aparece para ele. Quando ele vê o anjo, ele fica assustado porque não é um sonho.
Não é uma visão, ele tem um encontro físico com um ser celestial. Anjo não se fala da postura, não se fala do elemento de quem era aquele ser. Anjo é a função dele, anjo significa mensageiro. Por isso, Milena, que o anjo aparece para trazer o quê? Uma mensagem para ele. A Bíblia diz que ele fica assustado, ele fica temeroso, Gesiel. E o anjo olha para ele e fala: não temas, vim da parte de Deus, porque o Senhor ouviu a sua oração. Agora a gente começa uma coisa importante, se você quiser anotar é muito importante. Você que tem costume de anotar a mensagem, anota. Porque nós só guardamos 13% do que nós ouvimos num ambiente como esse. Quando você sair daqui, quase 80% você esquece, ou mais de 80% você esquece. Você que não gosta de anotar, sugiro a você começar a anotar também, porque eu creio que muitas coisas serão liberadas hoje aqui, você vai usar na sua vida, amém, queridos? Agora preste atenção. A Bíblia diz que quando ele entra no templo, o anjo aparece para ele e diz assim: Deus ouviu a sua oração. Quem aqui quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Levanta a sua mão, quero ver. Quem aqui quer ter respostas de Deus na sua vida? Levanta a sua mão. Só tem uma forma. Esse texto me mostra. Só ouve Deus, só recebe direção de Deus quem está no templo. Hoje nós encontramos, aqui na igreja, eu acredito que não aconteça isso, mas hoje nós encontramos um grande número de pessoas que eles querem fugir da responsabilidade de ter uma igreja, de ter uma cobertura, de ter um pastor, e acham que podem ser pastoreados pela internet. A internet é muito bom quando se sabe usar. Mensagens da internet hoje é maravilhoso. Quantos de nós investíamos muito dinheiro em comprar DVD de pregador para a gente ser edificado? Hoje você tem de graça. Mas aquele que está pregando na tua internet, no teu computador, no teu celular, ele não é o seu pastor, ele não é profeta de Deus na sua vida, porque o que você vai receber vai ser na casa onde Deus te plantou. Se você não tem relacionamento com Deus, debaixo de uma cobertura, talvez aquilo que Deus iria liberar na sua vida não poderá ser liberado. Deus não apareceu para ele na casa, Deus não apareceu para ele no campo, Deus não apareceu para ele na rua, Deus só apareceu para ele no templo. E preste atenção numa coisa, por que eu contei a história dos 20 mil, dos 24 grupos de 1000, do sorteio, alguns que nunca eram sorteados para entrar no Santo dos Santos e ele, porque Deus, ele valoriza. Deus teria poder para aparecer em qualquer outro lugar, sim ou não? Claro que teria, mas por que Deus faz todo esse mover, meu irmão? Deus move o mundo espiritual, Deus prepara tudo, por quê? Porque era ali que Deus queria falar com ele, é aqui que Deus vai falar com você. Então, pelo amor de Deus, para de ser descompromissado. Estou falando geral. Para de trocar o tempo que é para estar com Deus por qualquer outra coisa. Nós precisamos entender, meu irmão. O dia do Senhor e a casa do Senhor tem que ser prioridade. Eu não estou dizendo que você tem que morar na igreja, não é isso. Mas estou dizendo que você também não pode brincar com isso. Está frio, eu não vou. Está calor, eu não vou. Chegou gente, eu não vou. Não chegou gente, eu também não vou. Estou cansado, não vou. Ah, dormi demais, também não vou. Isso é falta de compromisso, querido. E se Deus seguir da mesma linha que seguiu na vida de Zacarias, Felipe, talvez tem muita gente nas igrejas no geral, que nunca ouvirão Deus, porque eles não se importam em estar no altar, no Santo dos Santos, no lugar de intimidade, amém, queridos? Outra coisa que eu entendo nesse texto, quando o anjo aparece para ele, Elaine, o anjo diz assim: não temas, porque Deus ouviu a tua... Aqui tem outro problema, pastor Dodô. Tem gente que não recebe milagre, que não vive promessa, porque não vem. E tem gente que não recebe milagre, que não ouve promessa, além de não vir, não ora. Deus só vai responder oração feita. Sabe qual que é o grande problema das igrejas de hoje? Estou dizendo não das igrejas, mas de muitos pastores. Acredita-se que 63% dos pastores no mundo não tem vida diária com Deus. Se tem pastor que não tem vida diária com Deus, como é que é isso a igreja? Deus não fala comigo.
Eu tô esperando uma resposta, mas Deus não fala comigo. Como é que é a tua vida de oração? Você ora só para pedir? É o famoso crente danoninho? Que tem gente que ele só aparece na presença de Deus para falar, me dá, me dá, me dá. Essa foi antiga, né? Foi terrível, terrível. Mas tem muito crente danoninho que ele só ora para pedir. Jesus curou 10. Só um voltou para agradecer. A gente tem que saber que a oração é muito mais do que pedir, é adorar, é se relacionar, é agradecer, e se sobrar um tempinho a gente pede. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, diga comigo, todas as demais coisas serão acrescentadas. O anjo falou, Deus ouviu a sua oração. Aquele homem, ele fica assustado com toda aquela situação, Rony. E o anjo diz, Deus ouviu a sua oração e hoje ele te dá um filho. O seu filho será chamado João, ele vai trazer alegria para você, mas não só para você. Ele vai trazer alegria para toda a nação de Israel. Ele vai ter um espírito parecido com o espírito de Elias, um homem de autoridade, vai ser profeta, confronto. Essa era a visão de Elias. Se a gente pegar, muitos profetas marcaram a nação de Israel, mas alguns marcaram de uma forma importante, Moisés, Eliseu, Elias. E Elias, ele era conhecido porque era um cara de confronto, ele diz, ele será um homem de confronto. Quando ele recebe a palavra de Deus, a promessa de Deus, o que ele fez, Bruno? Uou, Deus falou comigo? Foi isso? Não, não foi. Mas ele era um pastor. Mas ele era um sacerdote. O que ele falou? Sei não. Eu acho que eu tenho um Zacarias às vezes na igreja, sabia? Deus fala e ele fala, será? É pro João. O João está com a camisa bonita, vermelha. Não é do PT não, né? Brincadeira, vaso. A Bíblia diz que ele duvidou. Ele recebeu uma promessa de Deus, ele recebeu uma direção de Deus, e houve dúvida no coração dele. Talvez seria natural, para homens naturais, Vande, ter dúvidas. Por quê? Porque ele era um homem velho. A esposa dele era de idade avançada. E ele falou, então Rafael, não, será que é comigo mesmo? Tem certeza disso? Eu acho que isso não vai acontecer não. O anjo falou, bom, eu vim aqui para trazer uma mensagem para você. A mensagem é a seguinte, Deus vai te dar um filho, o nome dele vai ser João, ele vai trazer alegria para você e para a tua casa. Porém, você duvidou. Só porque você duvidou, ele falou, vou dar uma outra mensagem agora, começa uma outra fase. Porque, irmão, quando você não acredita no que Deus libera na sua vida, você vai ter que passar por um outro processo. Talvez tem gente que não recebeu ainda o que Deus tem para a sua vida, porque ele duvidou no primeiro e agora está no segundo processo. O anjo falou, sabe o que é? Por causa da tua dúvida, vai acontecer, mas até o dia que seu filho nascer, você vai ficar mudo. Entenda uma coisa, meu irmão, tudo que vai vir de Deus, você precisa acreditar, só isso. O que promove milagre na sua vida é a sua fé. Tem gente, Evandro, que não viveu ainda milagre de Deus no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida profissional, porque quando chega na hora dele acreditar, ele duvida. O incrédulo não vive o favor de Deus. Diga comigo, a incredulidade. Fala com verdade, diga, a incredulidade afasta o milagre. Sim, a incredulidade afasta o milagre. Por causa da sua incredulidade, Valdir, o anjo falou, vou levar você para um outro processo. O povo de Israel saiu do Egito, saindo da história um pouquinho. Eram escravos no Egito, Eloir. Foram em direção à terra que Deus prometeu que seria uma terra que emanava leite e mel. Chegaram frente à terra em Cades Barneia. Olharam a terra, viram que a terra era boa. Viram que Deus estava levando eles para um lugar que havia provisão, que havia milagre. Quem está comigo, diga amém. Então a Bíblia diz que eles chamaram Moisés e falaram assim, Moisés, acho que é bom demais para ser verdade. Deixa a gente espiar a terra. Eles duvidaram. Por causa da dúvida, ficaram 40 anos no deserto. Quem duvida continua vivendo vida seca. Porque a fé é o combustível do milagre. Talvez alguém já declarou em Deus para você, Deus vai mudar a história do seu casamento.
Talvez alguém já declarou: Deus vai mudar a sua história profissional. Deus está levantando você para uma grande obra. E você falou: deixa eu espiar a terra. Talvez é por isso que tua vida está seca. Quando duvida, a terra seca. E o pior, sabe o que é pior, William? É porque todos os que duvidaram morreram no deserto. A dúvida sempre vai gerar uma perda. Anota aí se você estiver anotando. A dúvida sempre vai gerar uma perda. Todas as vezes que Jesus fazia milagres, uma vez só que eu encontro Jesus fazendo milagres sem fé. Todas as outras 99% delas ele dizia: seja feito conforme a sua fé. Nós não encontramos história na Bíblia de pessoas que não tiveram fé e também não receberam milagre. Por quê? Porque não marcou nada. Não tem legado quem não vive milagre. Não tem legado quem não tem fé. Cuidado com a sua incredulidade. O texto diz que o anjo falou para ele: por causa da sua incredulidade, você vai perder uma coisa importante para você. O cara era pastor, Kelly. Você consegue imaginar um pastor mudo? E aí? Entendeu alguma coisa? 1 minuto, 2. Imagine 40 minutos em libras. Se você não tem a linguagem de Libra, o que acontece? A igreja vai esvaziando, esvaziando, esvaziando. Por quê? O povo não entende. Ele perdeu uma coisa importante. Se você não acreditar, você pode perder algo importante na sua vida. O povo de Israel perdeu a terra prometida e a vida. Zacarias perdeu a sua voz. Porém Deus não permitiu que isso acontecesse, irmã Magali, porque Deus é malvado. Às vezes tem gente, Eliane, que pensa assim: Deus castigou Zacarias. Deus castigou porque Zacarias não creu. Não é castigo de Deus, Elton. Nada a ver. Amor, posso pedir para você subir aqui? Vem cá, minha princesa, vem cá. Eu vou fazer você entender o porquê que Zacarias ficou mudo. Deus estava colocando no ventre de Isabel, a sua esposa, quem? João, aquele que nós conhecemos como o... A gente acha que Batista é o sobrenome dele, não tem nada a ver. João o Batista, aquele que batizava, aquele que levava as pessoas para um tempo de arrependimento. Esse é o nome de João Batista. João o Batista, ele é conhecido como a voz que clama no deserto. João Batista é conhecido como aquele que veio preparar o caminho do Messias. Significa que este bebê que seria gerado no ventre de Isabel, ele tinha um papel fundamental num novo tempo que Deus tinha para Israel. Fazia 500 anos que não nascia um profeta. 500 anos que Deus não tinha uma palavra de revelação. E depois de 500 anos viria João. Se o pai dele Deus deixasse o pai dele incrédulo falando perto dele, o que ia acontecer? Poderia comprometer o milagre. Eu vou te explicar isso. Quem é pai e mãe, levanta a mão aqui. Eu tenho certeza que todo pai e mãe, ou a grande maioria, foi meio bobo igual eu. Principalmente quando veio o Fernando. Todos eles, né? Mas o Fernando, quando a Anne ligou para mim chorando: amor, eu vou ser mãe, você vai ser pai. E ela chegou em casa, eu fiquei esperando ela. Quando ela chegou em casa, eu coloquei a mão na barriga dela e falei: bem-vindo, filho ou filha, não sabíamos ainda. Papai te ama. Ele começou a crescer, Milena. E aí fizemos ecografia, descobrimos que era um menino. Eu falava: vai ser machão. Vai jogar bola melhor que o pai é um pereba. E ele também é um pereba, porque o pai não ensinou. Eu dizia: vai ser profeta. Eu falava com ele sem nem conhecê-lo. Inclusive, a medicina fala que tudo que você declara para o seu filho quando ele ainda está no ventre, ele vai absorver, mesmo que ele não tenha compreensão, tem um papel fundamental. Agora, você consegue imaginar um pai incrédulo vai dizer o que para aquele que prepararia o caminho do Messias? Será que você está aí? Tua mãe está velha já. Teu pai é velho. Sei não, hein? A medicina diz que quem é velho tem, né, filho com problema. Será que você vai ser doente? Sabe por que Deus calou Zacarias? Porque aquilo que nós ouvimos
compromete a nossa fé. E tem muita gente que Deus está gerando grandes coisas e coisas novas aí dentro de você. Não estou dizendo de filho, não precisa ficar com medo não, que o povo fica pensando, o pastor está profetizando o filho. O filho representa um milagre, amém, queridos? Tem gente, agora a mulherada mais gostou, né? Tem gente que Deus está gerando coisas novas dentro de você, amém? Tem gente que Deus está gerando um novo propósito, tem gente que Deus está gerando aí através de você, salvação da sua casa, da sua família, do seu bairro. Vidas serão tocadas e transformadas a partir daquilo que Deus está colocando aqui dentro de você. Mas sabe qual que é o problema? É que aquilo que Deus está colocando dentro de nós, muitas vezes, Anderson, começa a ouvir vozes de incredulidade. Sabe por que Deus cala a boca de Zacarias? Sabe por que ele fica mudo, Edinho? Porque ele comprometeria o que Deus ia gerar no ventre de Isabel e comprometeria João Batista, por isso ele se cala. Tem gente que Deus está começando a calar na sua vida para não atrapalhar o milagre que Ele tem para você. E se Ele precisar tirar do seu caminho, Ele tira. Tem duas opções: ou você para de ouvir os incrédulos, ou Ele tira os incrédulos do seu caminho. Deus não podia matar Zacarias, porque Zacarias ele tinha um papel fundamental na vida de João. Mas Zacarias podia comprometer o que estava gerando ali. Quem está me entendendo, diga amém. Então Deus cala ele. Por quê? A Bíblia diz que a palavra tem poder. Diga comigo, toda palavra tem poder. Agora, por que toda palavra tem poder? Eu vou te explicar cientificamente. Tudo que você fala, você ouve. E tudo que os outros falam, você ouve. E tudo que nós ouvimos, Maria, gera o que na medicina chama de estado mental. Há um movimento neurológico no teu cérebro. Vou explicar mais fácil. Às vezes você estava aí na vida, sem muita perspectiva, e alguém encontra com você e fala assim: rapaz, estou ganhando dinheiro. Quando fala ganhando dinheiro, o povo já brilha o olho, já faz um cifrãozinho, né? Tchim, tchim. Não é? Fala com o quê? Fala, estou vendendo carro batido. Eu compro batido, arrumo e vendo. Só que o cara é mecânico, latoeiro, o cara é bom do negócio. Aí você fala, não, facinho. Aí você ouviu, o que gerou em você? Um estado mental. Aí você fala, viu bem, sabe por que o João está ficando rico? Está ficando rico, está vendendo carro batido. Você fala que vou fazer igual. Todo estado mental gera um comportamento. Só que tem vezes que o João tem um chamado para aquilo, você não tem. Por isso que a gente fracassa. Cuidado com o que você ouve. O que ouvimos vai gerar um comportamento. O que você fala e o você ouve trava você. Eu sou burro, vai virar burro mesmo. Não dou certo na vida, não vai dar, porque vai gerar um estado mental. Além de legalizar algo no mundo espiritual. Sabe por que Deus calou Zacarias? Porque ele geraria um estado mental nessa criança aqui no ventre. E ele precisava ver a criança nascer para poder crer. Deus tira ele de perto de João até João nascer. Pois talvez tem gente que Deus está tirando da sua vida. Porque tem sido incrédulo e está tentando te comprometer e você está chorando. Para de reclamar. Fulano se afastou de mim. Não sei porquê, não fiz nada. Você não fez nada? Não. Então deixa Deus afastar. Aí tem mulher que fala assim, olha Deus respondendo, vou largar meu marido daquele traste porque ele é um incrédulo. Eu estou falando gente de fora. Quando você casou, tornou uma só carne. Sim ou não? Sim ou não? Deus não parte no meio. Já viu só a perna andando? Imagine só a perna andando. Um par de perna andando. Você encontra e fala, e aí? A parte de cima estava incrédulo, Deus cortou no meio. Hã? Dá para fazer isso? Deus não vai tirar seu marido e sua mulher. Se é incrédulo, leva você para o buraco junto. Por isso, cuidado. Jonas afundou o barco, todo mundo estava com ele. Mas Deus tira os incrédulos que estão afastando você. Ou você tem que parar de ouvi-los. Água mole em pedra dura, tanto bate até... Quem tem influenciado você? Obrigado, amor. Quem tem influenciado você? Ou você para de ouvir, ou Deus vai tirar do seu caminho. Não reclama. Pastor, o incrédulo é alguém que eu amo muito, então para de ouvir. Porque se você começar a ouvir e deixar te influenciar, ele arranca. Ele vai decepar.
Quem me entende, diga amém. É sério. E para nós encerrarmos, queridos, a Bíblia diz que Zacarias, ele chegou em casa conversando por gestos, sinais. E aí quando ele entrou em casa, eu fico imaginando as cenas. Leninha, a Bíblia não conta, mas eu fico imaginando a cena. Ele chega em casa, e Isabel talvez venha receber ele na porta, né? E Isabel fala, tudo bem, bem? E ele fala, ela falou, como é que foi hoje? Aconteceu alguma coisa diferente? O que foi? Ela falou, um pássaro? Um avião? É o super-homem. Não tinha super-homem aqui. Um anjo. E aí o que ele falou? Eu? Aquela mulher podia ser igual Sara. Sara riu quando falou que ela ia ser grávida. Mas quando ele fala, assim ela falou, ela falou, glória a Deus, o Senhor ouviu a minha oração. Porque entenda uma coisa, todo aquele que acredita vive o milagre. O que duvida pode perder o processo de Deus na sua vida. Agora quem é você? É Zacarias ou é Isabel? Eu gritei mesmo para você acordar. Se estava com sono, acordei agora. Porque eu empolgo nessa hora, meu irmão. A Bíblia diz que Isabel, ela tomou posse. Vai lá no texto comigo. Volta lá para a gente poder encerrar. No verso 24 e 25. E diz assim, depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia, ela não disse depois de 5 meses, ela dizia durante os 5 meses, ela dizia, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim com favor para desfazer a minha humilhação perante o povo. Todo aquele que foi humilhado, quem vai exaltar vai ser Deus. Não se preocupa com isso. Pastor, mas não aguento mais humilhação. As pessoas olham para mim de forma diferente. Elas ficam conversando sobre mim nos cantos. Elas ficam cochichando. Meu irmão, só entrega na mão de Deus. Não deixa isso amargurar a sua alma. Porque o tempo vai chegar. Deus vai cumprir. A justiça de Deus vai se cumprir na sua vida. É Ele, não sou eu. É Ele, não é você. Só que Zacarias, quando recebe a revelação, fica mudo porque duvida. Isabel, quando recebe a revelação, ela toma posse daquilo. E a Bíblia diz que aquela mulher canta todos os dias. Tem até um cântico dela na Bíblia. Por quê? Porque ela entendeu o milagre. Coloque-se de pé, por favor. Tem gente que hoje Deus começa a mudar a sua história.